Sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal e à primeira semana M100. No meu curso M100, Modelagem e Costura Estilosa Modesta, você encontrará no módulo Moldes Bases de Blusas duas técnicas diferentes para traçar o molde base de blusa. Hoje eu vou te ensinar uma delas. Estas duas técnicas constituem um MEPS, método eficaz, prático e simples de modelagem, corte e costura que eu desenvolvi. Você verá que usando essa técnica que eu vou ensinar hoje, você não precisará realizar muitos cálculos e eu te asseguro que a segunda técnica ainda é mais simples e prática e você a encontrará no M100. Entrando no M100, você aprenderá a modelagem plana de peças do vestuário feminino, blusas, saias e vestidos. Também vai aprender a cortar e costurar tecidos planos durante o processo de confecção de roupas estilosas e modestas que podem ser usadas e vestidas por mulheres de diferentes estilos e em distintas ocasiões. O curso é voltado para iniciantes e também para pessoas que estão na fase intermediária. Até o presente momento, no curso já existem mais de 20 módulos e muitos outros serão acrescentados. Módulos teóricos e módulos práticos. No dia 11/11, às 11 horas da manhã, eu lançarei o M100, Modelagem e Costura Estilosa Modesta. Neste dia e horário, eu estarei numa live no meu Instagram, onde você poderá entrar no curso assim que ele for lançado. Vai ser um prazer ter você no M100. No M100, eu ensino duas técnicas diferentes para traçar o molde base de blusa. E por que eu considero isso importante? Ensinar duas técnicas para esses traçados de moldes, sem pences e com pences, para que você possa enriquecer o seu repertório. Existem só essas duas técnicas? Não, existem muitas outras técnicas para traçado de molde base de blusa. No M100, eu ensino as técnicas que são mais eficazes, práticas e simples. É por isso que o meu método eu denomino como MEPS. Método eficaz, prático e simples. E do que você vai precisar para traçar o seu molde base? Você vai precisar das seguintes medidas: circunferência do busto, circunferência da cintura e a medida do ombro a ombro, que é a mesma coisa que costas ou ombro-costas. São nomenclaturas diferentes para determinar a mesma coisa. Muitas vezes eu uso essa nomenclatura aqui, ombro-costas, porque aí você já sabe que eu estou fazendo alusão a ombro ou costas. Eu incluo logo os dois termos, certo? A altura da cintura, que é a mesma coisa que a altura do corpo, e a medida do ombro. Só que vocês já sabem que nós trabalhamos com algumas medidas fracionadas. Eu explico isso bem direitinho lá no módulo Introdução à Modelagem. E quais são essas medidas que nós vamos fracionar? A medida do ombro a ombro, que é a mesma coisa que ombro-costas, a metade do ombro a ombro. No meu caso, é 35, o meu ombro a ombro ou ombro-costas, a metade é 17,5. Essa metade aqui eu preciso dividir por 3 para encontrar a medida do meu decote. Você vai usar a medida da metade do seu ombro-costas para dividir por 3. No meu caso aqui dá 5,8, eu arredondo para 6. É uma das diferenças dessa técnica para a outra técnica, a segunda que está no M100. Na segunda é bem mais simples o cálculo do decote, bem mais simples. Eu uso medidas padrões. Aqui eu vou usar também a metade da altura da minha cintura, que é a mesma coisa que metade da altura do corpo. No meu caso, a altura do meu corpo, ou cintura, é 40, a metade é 20. É essa medida aqui que eu vou usar para traçar a minha cava, e você também vai usar para traçar a sua cava. A metade da altura da sua cintura, do seu corpo. 1/4 da circunferência do busto e 1/4 da circunferência da cintura. Aqui são as minhas medidas fracionadas. Você vai colocar as suas medidas ou da sua cliente fracionadas. Então, vamos começar agora a traçar o molde base de blusa frente sem pences. Para quem está acompanhando a semana M100 lá no grupo do WhatsApp, o grupo lançamento, já sabe quais são os materiais necessários para a modelagem e também para a costura da peça que iremos confeccionar durante esta semana. De qualquer forma, eu vou salientar aqui o que é que eu estou usando no presente momento.
Eu estou com um pedaço de papel craft, mas você pode usar cartolina, ofício e até jornal, caso você não tenha esses outros tipos de papéis. Você também vai precisar de um lápis, borracha e de uma régua comum. E de outros objetos, outros materiais que eu vou aqui especificando durante o traçado do molde, que com certeza você terá em casa. Eu costumo usar o lápis da Faber-Castell, esse daqui, o 8B, porque o traçado é bem nítido, é bem visível. Inclusive no M100 é o lápis que eu uso durante o traçado dos meus moldes, porque dá para enxergar direitinho. De qualquer forma, hoje aqui eu vou usar um pincel, só para mostrar que há duas possibilidades. Contudo, eu saliento que é melhor você usar o lápis, porque assim você vai conseguir apagar com facilidade e o seu molde vai ficar limpinho, não vai ficar sujo, ok? Primeiro passo que nós faremos é traçar uma linha aqui. No meu caso, considerando a posição que eu estou, é uma linha horizontal, porque é uma linha deitada. Então, nós vamos traçar essa linha. E por que que eu traço essa linha ou essa reta? Porque eu não gosto de começar o meu molde da borda do papel. Então, eu dou uma margenzinha de distância. Você pode fazer o mesmo. Eu até sugiro que faça isso. Então, traça uma linha horizontal. Agora, nós vamos traçar uma outra linha ou reta perpendicular a esta horizontal que nós já traçamos. É uma linha vertical. Linhas perpendiculares são linhas que se encontram. Feito isso, nós vamos fechar o retângulo. E para fechar esse retângulo, você vai precisar das seguintes medidas: da altura da sua cintura, que é a mesma coisa que a altura do corpo, e de 1/4 da circunferência do seu busto. Eu vou colocar aqui a altura da minha cintura para fechar o retângulo, ou do meu corpo. Reforço, são nomenclaturas diferentes para designar a mesma coisa, então você vai se acostumando com os termos. E agora eu vou colocar aqui 1/4 da circunferência do meu busto. Você coloca 1/4 da circunferência do seu busto. Se você tiver um esquadro, você pode fechar aqui o retângulo, começar a fechar o retângulo usando o esquadro, porque aí você tem a certeza que vai ficar um ângulo de 90 graus perfeito aqui. Caso você não tenha, usa a régua comum. É possível usar a régua comum. Vou usar aqui a régua comum só para que vocês possam ver que dá para traçar com a régua comum. E vou fechar o retângulo agora com uma linha ou uma reta na horizontal. Vou só aqui conferir se está corretinho. Façam sempre a conferência para que o molde fique perfeito. Tá certinho. Posso usar o esquadro e posso usar a régua comum. Vou usar agora o esquadro. Observem como o traçado do lápis fica bem escuro, dá para visualizar muito bem? Mas eu vou traçar aqui com o pincel, porque eu já disse que iria fazer o traçado usando o pincel também. Mas é muito melhor com lápis porque o traçado fica mais delicado, mais fino. Com o pincel fica muito grosseiro. Agora, eu vou marcar metade desse retângulo, nesta linha aqui horizontal. Lembrando, este retângulo tem a altura da minha cintura ou do meu corpo. Então, vou marcar a metade.
você vai marcar a metade do seu retângulo. Por que que essa marcação é importante? Para podermos traçar a cava da frente e a cava das costas da blusa. Agora, eu vou fazer uma linha vertical, unindo esse ponto ao outro ponto. Eu vou colocar aqui a medida do meu decote. Você vai colocar a medida do seu decote, obtida por meio daquele cálculo que eu já expliquei no comecinho do vídeo. Coloquei aqui a medida do meu decote, eu entro para dentro do molde e aqui eu desço para dentro do molde. A medida do meu decote. No meu caso aqui é 6 centímetros, que é a metade do meu ombro costas dividido por 3, ou das minhas costas dividido por 3, a metade. Você vai fazer esse cálculo para encontrar o seu decote também. Agora eu vou fechar o meu decote, unindo este ponto a este ponto aqui. O ponto da linha horizontal ao ponto da linha vertical. Mas antes, eu vou entrar aqui 1 centímetro. 1 centímetro, ó, você vai marcar 1 centímetro reto. Pode usar a sua fita métrica ou uma régua. Você pode usar a régua para marcar esse 1 centímetro, que você vai avançar. Depois que você fez isso, você vai fechar o decote usando a régua curva francesa, posicionada desta maneira aqui, observem, com a cabeça da régua curva francesa, essa parte mais arredondada, para fora do molde. Aí você une os pontos. Caso você não tenha régua curva francesa, você pode usar um pires, só que você vai movimentar o pires de acordo com as linhas marcadas. Posiciona o pires assim e depois você faz isso, ó. Entendeu? Vai dar uma diferencinha, talvez, muito pouca, mas ao seu molde base não tem problema. Mas é possível você usar o pires. E há também a possibilidade de você fazer o traçado com a mão livre. Vai pontilhando e depois você passa um traço reto por cima. Ok? Já tracei o meu decote. Você vai traçar o seu. Agora eu vou colocar aqui, nesta linha vertical, a medida do meu ombro. Você vai colocar a medida do seu ombro, partindo do ponto do decote. Partindo desse ponto aqui do decote, você marca a medida do seu ombro. Realizada essa marcação desse ponto, concernente à medida do seu ombro, você vai traçar uma linha ou uma reta horizontal, perpendicular a esta daqui, condizente à metade da medida da altura da sua cintura ou do seu corpo. Pode usar o esquadro para fazer esse traçado, porque aí fica bem preciso, mas caso você não tenha um esquadro, você vai fazer o seguinte. Vai medir daqui para cá, que dá 17 centímetros, coloca os 17 centímetros aqui também, que é a soma da medida do decote com a largura do ombro. E use uma régua. Passar aqui o pincel. E aqui eu vou usar o pincel também para reavivar. Ó, como dá para fazer a mão livre. O decote. Eu vou agora traçar o meu ombro, com a descida de ombro necessária para o molde base de blusa frente. Tem que ter uma descida de ombro. Então, aqui eu desço 3 centímetros nesta linha perpendicular à linha da metade da medida da minha altura do corpo ou cintura. Então, eu desço 3 centímetros. E vou unir este ponto aqui, concernente aos 3 centímetros que eu desci, a este ponto aqui do decote.
Já tracei o meu ombro. Agora eu vou traçar a minha cava da frente. Para traçar a cava da frente, você marca a metade desta medida aqui. Partindo de onde você desceu os 3 centímetros para o ombro da blusa do molde base frente. Partindo desse ponto aqui, você marca a metade. Não marque daqui, desse ponto, porque senão a cava da frente vai ficar muito grande. Tem que marcar desse ponto aqui, partindo da descida do ombro. Aí você marca a metade. Eu marquei aqui a metade. Feito isso, avance 1 centímetro. 1 centímetro. Avancei 1 centímetro. Entrei para dentro do molde. Para traçar a cava, você pode usar a sua curva francesa. Caso tenha, fica bem prático. Posiciona dessa maneira, faz o traçado, depois movimenta a curva e faz o outro traçado, olha. Bem simples de realizar o traçado. Mas caso você não tenha a curva francesa, você faz o seguinte. Traça uma linha aqui de 3 centímetros. Partindo daqui, olha. Do encontro dessas duas linhas, você traça uma linha de 3 centímetros. E aí você vai unir esses pontos à mão livre. Esse ponto aqui a esse ponto aqui. Desta forma. E aqui você vai unir a mão livre também. Esse ponto aqui. A esse ponto aqui. Observe, se eu estivesse usando a curva francesa, ficaria praticamente a mesma coisa. Daria uma diferença mínima. Entraria só mais um pouquinho. Só para que você possa ver que é possível você traçar a mão livre, caso você não tenha a curva francesa. Vou passar aqui o pincel por cima. Pronto. A cava da frente já está traçada. E eu vou agora traçar aqui uma linha condizente à lateral do molde da blusa. Aqui eu devo colocar 1/4 da medida da circunferência da minha cintura. Você vai colocar 1/4 da circunferência da sua cintura. Nesta linha aqui, vertical. Pode usar a régua curva de quadril, porque aí você vai ter uma leve curvaturazinha aqui para deixar o molde ainda mais anatômico. Eu gosto de usar a régua curva de quadril para fazer esse fechamento aqui da lateral. Mas caso você não tenha, pode também usar a sua régua comum, não tem problema. Pronto. E concluímos o molde base de blusa frente sem pences. Aí você vai especificar molde base blusa frente. Como o molde é meu, eu vou colocar o meu nome. Você coloca o seu nome, da sua cliente ou de outra pessoa cujas medidas você usou. E eu vou recortar agora esse molde. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse corte. No momento do corte, aqui do molde, você deve abrir bem a tesoura para o corte ficar mais preciso, não ficar todo picotado. É uma dica. Faça isso tanto quando você for cortar o papel, os seus moldes, como também os tecidos. Abra bem a tesoura para o corte ficar mais preciso.
Pronto, e esse é o nosso molde base blusa frente. E agora nós vamos traçar o molde base de blusa costas, sem pences. Vou traçar a partir deste momento o molde base de blusa costas sem pences. Novamente vamos fazer duas retas, uma vertical e uma horizontal, perpendiculares. Eu uso uma régua aqui de 3 centímetros de largura para eu poder ter uma certa distância da borda do papel. Para traçar essa linha aqui vertical, eu vou usar uma régua com a largura um pouco maior. Ela tem 4 centímetros de largura. Eu sugiro que você dê também essa distância da borda do papel para o traçado da linha de 4 centímetros. Vocês vão entender o porquê disso daqui a pouco. E faça uma linha vertical, perpendicular, ali horizontal. Vamos fechar o retângulo. Com que medidas? Com a medida da altura da cintura do corpo e a medida de 1/4 da circunferência do busto. Eu vou usar uma fita métrica, mas você pode usar uma régua comum. Então, marque a altura da sua cintura, a altura do seu corpo. E aqui, você vai marcar 1/4 da circunferência do seu busto. Vamos começar a fechar o retângulo. Unindo esses pontos. Agora, vou traçar uma linha aqui horizontal para fechar o retângulo. Vou colocar aqui 1/4 da circunferência do meu busto. Você coloca 1/4 da circunferência do seu busto. Pode usar uma régua ou esquadro. Uma régua comum ou esquadro. Passar aqui o pincel. Depois que eu fechei o meu retângulo, eu vou agora dividir este retângulo no meio. Vou marcar a metade deste retângulo, considerando esta linha aqui horizontal. Então, vou marcar aqui a metade da altura do meu corpo ou da altura da minha cintura. Você marca a metade da altura do seu corpo ou da altura da sua cintura. Vocês já sabem que essa medida é importante para o traçado da cava da blusa. Agora vamos unir esses dois pontos com uma reta ou uma linha. Pronto. Feito isso, eu vou agora para o decote do molde base costas. É um pouquinho diferente do decote do molde base frente de blusa. Aqui eu entro a metade da medida do meu ombro a ombro, ombro, costas, dividido por 3. Você vai entrar a metade da medida do seu ombro a ombro, ombro, costas, dividido por 3. Mas aqui eu não vou descer o mesmo que eu entrei. Eu vou descer apenas 3 centímetros. Algumas modelistas descem 2 centímetros. É o padrão, ou desce 2 ou 3, para o decote das costas. Vou descer aqui 3. No molde base de blusa frente, há a caída do ombro, não é verdade? A gente desce 3 centímetros. Aqui a gente vai subir, porque ao invés de caída, nós temos subida de ombro.
Então, partindo desse ponto aqui, onde eu entrei 6 centímetros, no meu caso aqui, a medida do meu decote, eu vou marcar 3 centímetros, subindo, ó, 3 centímetros. Pronto. Agora sim, eu vou usar uma régua curva francesa para traçar o meu decote. Você pode usar um pires, caso não tenha régua curva francesa. O posicionamento da régua curva francesa é diferente do posicionamento da régua curva francesa no momento em que traçamos o molde base de blusa frente. Aqui no molde base de blusa costas, essa parte arredondada da curva francesa, ou a cabeça da curva francesa, da régua curva francesa, fica para dentro do molde. Olha, para dentro. Na frente deve ficar para fora do molde. Aqui é para dentro. E ao posicionar a régua curva francesa desta maneira, você não precisa tocar nesse ponto. Por quê? Porque eu só usei este ponto aqui para ter essa referência. Para a subida de 3 centímetros, entendeu? Você vai unir esse ponto a esse, usando a régua curva francesa ou um pires. Então, faz isso, ó. Desconsidere esse ponto aqui. Você vai unir o que você subiu. Assim. Se você for usar um pires, faz isso. Faz isso e depois movimenta o pires e faz isso. Certo? Agora sim, eu vou marcar o meu ombro, o tamanho aqui do meu ombro, a medida do meu ombro, 11 centímetros com a fita métrica inclinada. Eu vou usar a fita métrica inclinada para que os 11 centímetros concernente à medida do meu ombro, você vai botar a medida do seu ombro, toquem nessa linha aqui, nessa linha vertical. Então, ó, tem que tocar bem aqui. Aí você coloca a medida do seu ombro, tocando nessa linha. E traça uma linha. Desse ponto a esse ponto aqui do decote. Pronto. Eu vou somar a medida do meu decote com a medida do meu ombro. Você vai fazer a mesma coisa, no seu caso aí, e vou transferir para cá. Você faz a mesma coisa. No meu caso, dá 17. No seu caso, pode ser que dê diferente, se as suas medidas forem diferentes da minha. E aqui eu vou unir esses dois pontos com uma linha. Pronto. Próximo passo aqui é fazer a cava do molde base da blusa costas. Então, eu pego, partindo daqui, dessa linha, até essa linha aqui, onde eu marquei a metade da altura do meu corpo, eu divido por 2. Eu não tenho descida de ombro, portanto, eu tenho que usar como referência o ponto partindo daqui. Na frente, eu uso como referência o ponto partindo da descida de ombro. Aqui eu não tenho descida de ombro. Pelo contrário, eu tenho subida, não é? Então, tá aqui, eu marquei a metade. E eu vou sair meio centímetro. Eu vou sair do molde. Na frente, eu entro 1 centímetro. Nas costas, eu saio meio centímetro. Bem aqui, aonde eu marquei a metade dessa linha. Pronto. E vou unir esses pontos para fazer o traçado da cava. Se você não tem uma régua curva francesa, você vai subir aqui 3,5 centímetros. Na frente, eu subi 3 centímetros, lembram? Do encontro dessas duas linhas aqui, eu tracei uma linha de 3 centímetros. Aqui eu vou traçar uma linha de 3,5 centímetros. Olha, 3,5. E aí, você vai unir a mão livre. Esse ponto aqui a esse. E esse ponto aqui a esse.
Aqui basta você usar uma régua mesmo. Vou pegar aqui. Para unir esse ponto a esse. Pronto. Se eu estivesse usando a régua curva francesa, eu obteria praticamente o mesmo resultado, ó. Usaria a régua curva aqui, pronto, faria isso. Usando a régua curva. Giraria um pouquinho a régua curva francesa e traçaria, concluiria, né, o traçado da cava das costas. E agora eu vou reavivar aqui com o pincel. Agora, vou reavivar aqui também. Nesta linha aqui, eu vou colocar 1/4 da medida da minha cintura. Você vai colocar 1/4 da medida da circunferência da sua cintura. E eu vou fechar a lateral aqui da blusa. Posso usar a régua curva de quadril e posso usar a régua. Se você for usar a régua curva de quadril, posiciona assim. Aqui vai ter uma leve curva, muito pouco. Se for usar a régua comum, faz isso. E passa o traço, né? Não tem problema. Vai funcionar também. E eu concluí o molde base de blusa costas sem pence. Então, vou especificar. Molde base blusa costas ou costa. Pode botar costas ou costa. E defino também de quem é o molde. Aqui são as minhas medidas, então o molde é meu. Coloco Kelma. Você vai colocar o seu nome no seu molde, se usou as suas medidas, e se usou as medidas de uma outra pessoa, coloca o nome da pessoa. E vamos para o corte. Do mesmo jeito que eu cortei o molde da frente, eu vou cortar o molde das costas. Vamos para o corte do molde. Como eu já sugeri, abre bem a tesoura, para o molde não ficar todo picotado. Faz o mesmo quando for cortar tecido. O molde base blusa costa ou costas concluído.